Eu vou te apresentar aqui um método que é fácil, divertido e intuitivo das crianças aprenderem o básico do inglês. E assim, é para crianças de todas as idades, mas a verdade é que até os adultos gostam de aprender desse jeito. Que foi o caso da Luciene, que me contou que com 65 anos começou a aprender inglês usando histórias da Nena, o que eu achei uma honra enorme. São várias famílias que estão aprendendo inglês desse jeito, pela primeira vez, todos juntos. São mais de 300 pessoas aplicando esse método. Então, como funciona? Se a gente for pensar, a gente aprendeu português de maneira intuitiva. E é assim que tem que ser com o inglês, pela exposição e pelo estímulo do ambiente. Por isso que a gente quer colocar o inglês na rotina da criança e nas coisas que ela já gosta. Foi isso que funcionou comigo. Eu tinha uma dificuldade enorme com o inglês. Eu chegava na sala de aula, eu não conseguia acompanhar meus colegas. Eu tenho lembranças vívidas da vergonha que eu sentia e de eu ficar completamente travada naquele ambiente. Aí, de repente, o inglês começou a aparecer nas coisas que eu gostava. Eu comecei a praticar um pouquinho mais porque eu estava interessada e, de repente, eu comecei a dar saltos no meu aprendizado. Hoje em dia, eu sou fluente em inglês e sou formada pela USP em Linguística. Aprender inglês foi como uma chave mágica que abriu várias portas na minha vida. Porque é isso, o inglês é a língua mais falada do mundo. E com essa chave, seu filho pode se conectar com diversas culturas, pode ter melhores oportunidades no mercado de trabalho. É maravilhoso! A questão é que os estudos mostram que o melhor momento para aprender inglês é na infância, por conta da plasticidade do cérebro. Isso era muito falado na minha faculdade. Então, quanto antes começar, melhor. Aí, basicamente, você tem duas maneiras de fazer sua criança começar a aprender inglês. Primeira é colocá-la numa sala de aula, com toda a estrutura, com os materiais. Só que a verdade é que você não tem como saber se sua criança vai estar pronta para aquele ambiente ou mesmo interessada em aprender uma segunda língua. Por isso que a segunda opção é tão bacana, que é você ir colocando o inglês na rotina da criança desde pequena, para ela ir se familiarizando com a língua, ganhando confiança, ganhando gosto. E o que você acha de aprender inglês com histórias assim? A mother, preocupada, os aconselhou. Filhos, children, o grande lobo mau, the big bad wolf, vive na floresta. Seguindo essa metodologia, eu preparei 18 histórias infantis bilíngues, gravadas em 3 níveis de inglês diferentes: introdutório, intermediário e avançado. Mas por que as histórias são bilíngues? Para que a criança tenha total facilidade de acompanhar a narrativa da história, sem se distrair e perder no meio. Além disso, assim ela vai entender o contexto e o uso das palavras e expressões de inglês, tornando o aprendizado fluido e natural. Assim, ela começa ouvindo as histórias que vão ter algumas palavras e expressões em inglês. Quando ela estiver familiarizada com aquele vocabulário, você passa para os outros níveis. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe, criança ama repetir os mesmos vídeos, as mesmas histórias, os mesmos filmes. E você vai usar isso a favor do aprendizado dela. Toda vez que ela quiser ouvir a história de novo, mas ela já estiver confiante naquele nível, você vai passá-la para os próximos. Além disso, a gente oferece vários materiais didáticos, começando pelos PDFs, com lista de vocabulário e atividades para você poder colocar o que ela ouviu na rotina dela. Também oferecemos vídeos interativos para ela praticar a pronúncia das palavras que ouviu. E na história tinha um coelhinho, a little bunny. Say it with me, a little bunny. Little, pequeno, bunny, coelho. Again. E também mini aulas das regras gramaticais do inglês, sempre baseado naquilo que você ouviu na história. Ela então decide prontamente que vai resolver tudo sozinha. E nisso ela diz, I will harvest. Harvest é colher. I will indica justamente uma ação futura, só que é uma decisão instantânea, uma promessa, uma previsão.
Todo o material é disponibilizado de forma organizada na nossa plataforma, para que seja fácil todo esse processo do aprendizado. Pensa aqui comigo. Uma aula de inglês custa em média uns R$100, podendo ser até mais caro. E nem sempre a criança vai conseguir aproveitar todo o conteúdo da aula, ainda mais se ela tiver de 2 a 5 anos de idade. Com esse método, elas vão poder estudar inglês sem nem perceber, no conforto da casa delas, e aprender as primeiras palavras de inglês de forma gradual e divertida, fazendo o que ela já gosta, que é ouvir histórias. Pensando aqui que cada aula custa uns R$100, em um ano você gastaria R$4.800. Isso sem falar nos materiais. Até rimou. O que eu quero te oferecer são 100 vídeos de conteúdo por 12 vezes de R$ 39,57 ou 347 o ano. Assim, a sua criança vai estar aprendendo o básico do inglês sem nem sair de casa. Ela vai estar aprendendo as primeiras palavras com uma história de dormir. E você vai estar conseguindo colocar o inglês na rotina da sua criança desde pequena. Para garantir o seu acesso, basta clicar no botão abaixo desse vídeo. E qualquer dúvida mesmo, basta me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu te respondo. Eu tô super animada pra gente começar essa jornada do inglês juntos.